Olá a todos, vamos para a nossa quinta aula de filosofia do terceiro ano do ensino médio. Primeiro, peço desculpas a todos pela minha demora em respostas, etc. Eu não estou bem, acho que poucos estão bem nesse momento, né? Dada a conjuntura geral que estamos vivendo, e isso teve um grande impacto em mim. Estou tentando me recuperar ainda e apenas para dar uma satisfação a vocês e conseguir encerrar esse ciclo do terceiro ano. Estou fazendo um esforço aqui para dar mais essa aula e fazer uma atividade que encerre esse ciclo. Bem, aula passada nós falamos sobre Aristóteles e a justiça, sobre como ele divide a justiça em justiça distributiva, sobre bens que podem ser distribuídos, e justiça participativa, que é a justiça das coisas que nós participamos, como é o caso do poder político. E que a justiça não é uma questão de igualdade entre desiguais, mas de saber tratar os desiguais como desiguais para assim conseguir equilibrar essa balança. Quanto aos tipos de governo, nós temos uma divisão conforme dois critérios que Aristóteles faz. O primeiro dos critérios é a quantidade de pessoas no poder, e o segundo critério é qual o objetivo dessas pessoas no poder. Se esse objetivo é individual, ou seja, se a pessoa está buscando apenas vantagens pessoais, ou se a pessoa está buscando algo coletivo, que é o que Aristóteles chama de o bem comum. Bem, vamos por partes aqui, para além dessa tabela, né, um resumo da coisa, mas vamos explicar cada um desses nomes que estão aqui nela. Primeiro, vamos para os governos onde temos um governante só, ou seja, nós temos aí reis ou uma pessoa só no poder, ditaduras, algo assim. Aristóteles fala que nós temos dois tipos de governo aí. O primeiro deles é a monarquia, onde o governante é uma pessoa só que detém o poder político, mas que pensa no bem comum. Ou seja, a pessoa que detém o poder está preocupada realmente com o que está fazendo pelo seu povo, e não apenas com questões pessoais, benefícios próprios. Já a tirania, que antes eu tinha falado que a tirania ela tinha um sentido simples de é uma pessoa que está no poder de forma ilegítima. Aqui não. Aqui o tirano é já a figura que a gente imagina, o sujeito que governa para benefício próprio. Ou seja, se ele quer, por exemplo, conquistar mais terras, ele não se importa que a população morra numa guerra para isso, desde que ele tenha a glória de ter essas terras depois. Então, quando o governo age para benefício próprio, nós temos uma tirania. No caso de poucos governantes, temos também dois casos. O primeiro é uma aristocracia. Aristos quer dizer poucos, cracia, poder. Vocês estão falando do poder ou governo dos melhores. Aí nós temos uma elite, poucas pessoas governando pelo bem comum. Isso, lógico, é o conceito de Aristóteles de uma aristocracia, né? Normalmente, quando a gente fala de aristocracia, nós estamos falando de uma elite, mas não necessariamente um grupo no poder. Aqui, a aristocracia é um grupo no poder, governando pelo bem comum. Isso é um pouco estranho, vamos dizer assim, porque uma elite geralmente governa para si. E aí nós temos o caso da oligarquia, que é um governo de poucos, formado por uma elite que governa em benefício próprio. É isso que acontece quando esses poucos que estão no poder se corrompem. Para Aristóteles, um modelo com poucos governantes é preferível ao modelo de um governante só, porque tem mais chance de um grupo conseguir manter essa busca pelo bem comum do que o indivíduo. E no caso de muitos governantes, nós temos uma inversão um pouco esquisita, né? Normalmente, quando a gente fala de democracia, nós estamos falando de algo bom. Mas assim como Platão, que faz críticas à democracia ateniense por causa do que aconteceu com Sócrates, Aristóteles também faz uma crítica ao que chamam de democracia ali. Vamos lembrar que a democracia era aquela de
representação direta, ou seja, tem muitas pessoas que têm acesso direto ao poder e que têm voz. E ele fala aqui, numa democracia, nesse modelo grego, vamos ler de baixo para cima, né? Como os pobres são a maioria, eles vão governar a favor próprio. Aristóteles. E qual o problema disso? Sinceramente, assim, eu não consigo encontrar exatamente qual o problema. E parece muito uma busca aí de Aristóteles em agradar figuras políticas, como era o caso de Alexandre Magno, né, do qual ele foi tutor. O pai de Alexandre Magno, principalmente, foi quem bancou essas aulas, mas não me faz muito sentido o argumento de Aristóteles da forma que ele apresenta. Eu entendo que o motivo real é a democracia matou Sócrates. E isso tem um problema claro a ser resolvido. Felizmente, a solução de Aristóteles não é ruim, que é você ter uma politeia no lugar de uma democracia. Qual a diferença? É uma democracia constitucional, onde as pessoas que estão no poder, ou seja, o governo, seguem leis que buscam o bem comum. Ou seja, ao contrário da democracia ateniense, onde qualquer coisa poderia ter poder de lei, desde que as pessoas ali decidissem por isso, a politeia ela trabalha com princípios legais que buscam o bem comum e que quem estiver no poder, independente de quem seja, tem que seguir. Isso, lógico, funciona com alguma boa fiscalização. Em tese, o nosso modelo era para ser uma politeia, porque nós temos uma democracia constitucional, ao menos no papel. Né? Nós temos uma Constituição, vivemos uma democracia, em tese estamos nesse modelo. Só que a prática me parece muito mais com uma oligarquia, um governo de poucos formado por uma elite que governa em benefício próprio. A impressão que temos, na maioria das vezes, é que esse poder está inacessível à maioria da população. E que a nossa democracia, por não ser uma democracia direta, por ser um voto que nós fazemos a cada 2 anos, parece distante do poder. Parece que nós não temos força para cobrar resultados nesse modelo de democracia. E aí eu levanto para vocês uma pergunta: qual seria o melhor sistema de governo? É uma pergunta dessas que a gente não tem uma resposta clara. Até porque aqui estamos falando apenas de sistemas que Aristóteles enxergava. Ainda não tem outros sistemas que existem, inclusive, por exemplo, a anarquia, a falta de um governo e as pessoas buscando os próprios caminhos. Isso é algo que vai existir por um teórico chamado Bakunin lá na frente. Você tem todas as propostas de socialismo, não apenas o socialismo científico de Marx, mas socialismo utópico, como nós tivemos em algumas sociedades, alguns grupos pré-colombianos, ou seja, não estou falando de um modelo de socialismo como o de Cuba, algo assim, mas um modelo que já tinha alguns grupos originários das Américas e que infelizmente nós dizimamos a maioria desses grupos no processo de colonização. E então, assim, Aristóteles está falando do que ele conseguia ver, do que era alcançável ali. A história da política mostra várias possibilidades e refinamentos dentro disso, né? Por exemplo, quando Aristóteles fala que leis que busquem o bem comum, a gente tem que elaborar isso melhor. E isso é feito ao longo da história. Nós também, quando nós falamos de uma democracia, ali a gente ainda não tem um claro conceito de divisão de poderes, como nós criamos futuramente em outro pedaço da teoria política. Eu pretendo futuramente criar mais aulas sobre esse curso de filosofia política para a gente continuar essa discussão e também falar sobre ética, que é outro tema que ia ser abordado esse ano, mas graças à tipicidade do ano acabou ficando para depois. Então, quem quiser ver essas aulas futuramente, quando elas saírem, por favor, é só acompanhar o canal, não precisa nem tanto seguir do que nesse aspecto. E quando eu conseguir lançar algo, dá uma olhada. O resumo dessa aula
é a própria tabela. A gente lembrar como que Aristóteles essa divisão de governos, qual o interesse de cada um. E o objetivo dessa aula é esse, é levar a gente para essa reflexão. Como nós podemos construir um modelo realmente democrático, ao menos. Se é isso que nós queremos. Né? Se nós queremos uma participação política real, como nós fazemos isso? Quando o poder parece distante da gente. Isso é um desafio coletivo. Não sou eu que vou dar essa resposta, somos nós. Em algum momento, nós temos que nos unir enquanto sociedade e buscar ocupar estes espaços públicos. Para além de questões com condição social, para além de questões até mesmo com formação acadêmica. É uma coisa que muitos usam como uma cartada de o sujeito tem uma formação. E daí? Tem muita gente sábia, sem formação. A maioria dos nossos avós não tiveram oportunidade de estudar. Isso não faz dele pessoas menos capazes de entender um governo, entender as necessidades do povo. Então, como a gente concilia essas coisas? Né? Como a gente concilia o que é conhecimento, o que é essa busca pelo bem comum, e isso é algo que nós podemos sim tirar de Aristóteles de positivo, para tentar ter uma experiência um pouco mais democrática que nós temos. É um exercício para sempre pensar, sempre trabalhar aí na nossa cabeça. Ok? Para além disso, vou fazer um questionário que será uma forma mais de saber se vocês conseguiram ver esse conteúdo, se acompanharam um pouco o processo e se tem interesse em encerrar esse ciclo por hora, né? Por favor, façam, né? Quem tem acesso ao Seguiduc, quem não tiver, por favor, entre em contato com a secretaria da escola o mais breve possível. Aos que estão assistindo meramente pela curiosidade, eu provavelmente vou colocar as questões em algum momento como link na descrição. Não agora, porque estamos em um processo avaliativo, mas futuramente. Obrigado a todos e até mais. Acredito que ainda nos veremos em algum momento.